Angola detectou 6 casos de poliomielite este ano. Campanha de vacinação arranca em todo o país e prevê imunizar 5 milhões de crianças. Acidente de viação faz 5 mortos e 20 feridos em Viana. Autocarro da Tecula embateu contra um caminhão parado. O governo vai cotar em bolsa participações da ENSA, Bodiv e Standard Bank. Decisão saiu da 4ª reunião ordinária interministerial do Propriv. Casas construídas sobre as linhas de água vão ser demolidas nos próximos dias. O governo da província de Luanda e a unidade técnica de gestão, o anúncio foi feito pelo próprio governador. Vai seguir as notícias agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. 6 casos de paralisia infantil foram detectados este ano nas províncias do Mochico, Lundas Norte e Sul, o que fez com que a barreira da erradicação do vírus da polio fosse quebrada depois de muitos anos sem qualquer registro em Angola. Para aumentar o bloqueio contra a doença, arrancou hoje a 3ª ronda de vacinação da poliomielite em todo o país. A ideia é vacinar 5 milhões de crianças dos 0 aos 5 anos de idade em todo o território nacional. As províncias do Mochico e das Lundas Sul e Norte registram 6 casos de paralisia infantil, disse nesta sexta-feira a Rede Girassol. A doutora Alda de Souza, diretora nacional do Programa Alargado de Vacinação, no momento em que se dava início à 3ª ronda de vacinação contra a poliomielite. Entretanto, ao longo do ano, foi detectado o vírus de amostras coletadas em hectares em 6 províncias do país, somando as do leste, as de Benguela, Huambo e Luanda. 9 vírus em hectares. Quando eu digo hectares, são hectares das províncias da Lunda Sul, Lunda Norte, Benguela, Huambo, Luanda. 9 vírus. E 6 vírus em crianças menores de 5 anos, das províncias do Mochico, Lunda Sul e a província da Lunda Norte. E um caso é uma criança que não manifestou os sintomas de paralisia, mas sim um contacto. Assim totalizamos 16 vírus e não 16 casos. Para que Angola consiga travar a propagação do vírus, a OMS injetou para as 3 rondas de vacinação cerca de 8 milhões de dólares. O surgimento de novas variantes é motivo de preocupação, disse Sandra Silva, oficial de vigilância epidemiológica desse organismo das Nações Unidas. Além das campanhas de vacinação, é fundamental a vacinação de rotina. Então, nós temos que continuar vacinando até que se interrompa a transmissão da polio em Angola. Só com a vacinação vai ser possível manter o país livre da doença, afirmou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Souza. Porque é uma arma segura e que permite a interrupção da cadeia. Nós pretendemos vacinar 6 milhões e 200 mil pessoas em todo o país. 1, 2 e 3 são as gotas milagrosas da polio. O seu gosto, devido a opiniões entre os mais pequenos. Qual é o sabor da vacina? De morango. É de laranja e de morango e de banana. Vacina cuia. Vacina é doce. Com abacaxi. Também encarregados de educação ouvidos pela nossa estação aconselham a outros que permitam a vacinação aos seus filhos, para lhes garantir um crescimento saudável. O vacinamento da imunidade das nossas crianças protege de muitas doenças, porque se a criança não for vacinada, é uma criança que apanha a doença facilmente, mas se for vacinada, teve vacinas completo, pode adquirir uma doença, mas com facilidade vai conseguir superar. Para que todos nós devemos aderir e não deixarmos as nossas crianças em casa quando temos essa campanha. A 3ª ronda da campanha de vacinação contra a poliomielite acontece de 6 a 8 de setembro. Em todo o país. E no Huambo, as autoridades sanitárias arrancam, a par das diversas províncias do país, com a 3ª fase de vacinação contra a poliomielite, com o objetivo da total erradicação do vírus da polio na província. Esta campanha de vacinação acontece hoje até ao próximo domingo e conta abranger 13 mil crianças dos 0 aos 5 anos de idade. Para esta 3ª fase de vacinação contra a poliomielite, o Centro Materno Infantil da Mineira mobilizou mais de 90 técnicos de saúde para dar resposta à demanda
na erradicação do vírus da polio. O grande objetivo nesta campanha é erradicar o vírus da polio. 13 mil crianças dos 0 aos 5 anos. São no total 93 tequilas. A senhora Brenda e a dona Mariana sabem dos benefícios desta vacina e garantem que estarão de braços abertos, aguardando pelos vacinadores. Estou à espera dos vacinadores, ainda não passaram por aqui. Eu vivo cá na Cidade Baixa. Não, demos encontro com eles aqui por trás dessa loja. Eu disse, não, tinha que ser num sítio que posso tirar bebê nas costas, porque ela estava a dormir. A terceira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite vai decorrer de 6 a 8 de setembro, onde estarão abrangidas crianças dos 0 aos 5 anos de idade. Nesta terceira campanha de vacinação, esperamos ao máximo alcançar um número desejado de crianças para que possam estar imunizadas contra a poliomielite. Nessa terceira campanha de vacinação, nós queremos alcançar um número elevado de crianças para estarem imunizadas contra a poliomielite. Esta fase trabalharei no Capango, quer dizer, na Baixa, Alta, Rua 5. O programa Zero Violência contra Menores e Adolescentes, promovido pela Organização Pan-Africana da Mulher no município de Belas, deparou-se com uma realidade devastadora. Meninas a iniciarem a sua vida sexual aos 9 anos, muitas delas fora do sistema de educação ou negligenciadas pelos pais. As comunidades visitadas mostraram uma realidade perturbadora, onde o abuso sexual muitas vezes se torna normalizado e a proteção infantil é quase inexistente. Essa realidade é uma das preocupações que consta do relatório apresentado nesta sexta-feira pela Organização Pan-Africana da Mulher, no quadro do projeto Zero Violência contra Menores de Idade e Adolescentes na província de Luanda. Existem também outras situações em que nós fomos para zonas em que toda a zona está minada. Crianças, o que já a nossa querida mamãe Inga esteve a dizer, toda a zona, criança de 9 anos a falar de sexo como se estivesse a falar de comida. Não vão para a escola, não vão para nada, porque praticamente é como se fosse um sítio de prostituição. Mercados, usam os mercados para fazer o que elas acham normal. E então nós temos mesmo que apelar à nossa sociedade que esse trabalho não é um trabalho apenas, não pode ser um trabalho apenas da Organização Pan-Africana da Mulher. A organização precisa de ajuda, porque este é um problema social. É um problema social e este problema social tem que ser atacado pela sociedade toda. O trabalho da Organização Pan-Africana da Mulher é realizado em estreita colaboração com ativistas comunitários selecionados e formados em cada município para garantir uma intervenção eficaz e contextualizada. A equipa é composta por psicólogos, juristas, médicos e outros profissionais que juntos trabalham diretamente nas comunidades mais afetadas. Não podemos ter este tipo de situação no nosso país. Em Luanda, menores de 9 anos a convidarem-se, não aparecer, elas também já convidam os homens para estarem com elas e fazerem o sexo em tendas nos mercados. Por quê? Onde é que estamos? E as igrejas? A religião? A educação dos pais para com os filhos? Temos as mães que vão para junto. Eu, quando estou a andar nos mercados, eu digo, façam as vossas vendas, a 1:00 fecham a praça e voltem para casa para controlar a família que vocês deixaram em casa. Faço este apelo. Não é ficar aqui no mercado todo dia até as 500, ao ponto do pai sentir a ausência da esposa e querer fazer da filha sua esposa. Meu Deus! O projeto Zero Violência a Menores de Idade e Adolescentes na província de Luanda foi lançado em 6 de março de 2024, visa combater e sensibilizar a população sobre os perigos e a gravidade do abuso sexual infantil. O próximo passo do projeto é a intervenção no município do Kazenga, programado para outubro deste ano.
O Governo Provincial de Luanda vai começar um programa de demolição de todas as casas construídas sobre o corredor da linha d'água. A sua maioria são casas inabitadas. O anúncio foi feito pelo Governador Manuel Homem enquanto cumpria uma jornada de campo nos municípios de Belas, Talatona e Luanda, aproveitando para ele próprio explicar à população preocupada com a época das chuvas que se avizinha o que está a ser feito. A jornada de campo do Governador Provincial estendeu-se às obras que estão a ser feitas para a melhoria do abastecimento de água e o andamento da limpeza das valas de drenagem. Tratam-se de casas inabitadas que, segundo o governador Manuel Homem, têm criado inúmeros constrangimentos nos órgãos de drenagem das águas. A administração local e a Unidade Técnica de Saneamento de Luanda vão iniciar um programa de demolições de todas as casas que estão no corredor das linhas d'água. Também são casas inabitadas, as populações não conseguem residir naquelas casas por estarem em linhas d'água e, apesar de elas estarem construídas, continuam a ser um obstáculo para o normal funcionamento dos órgãos de drenagem. Durante a sua jornada de trabalho aos municípios de Belas, Talatona e Luanda, Manuel Homem começou por visitar a bacia de retenção do Morro dos Veados, no distrito urbano de Benfica. Neste ponto em questão, o morador Francisco Domingos diz estar preocupado com o estreitamento da bacia para a saída das águas. Conforme estão a fazer, é algo positivo, mas o maior problema está mesmo lá embaixo, na saída. Porque conforme abriram aqui, então nesse momento, conforme as manilhas estão abertas, nós lá não vamos aguentar. Porque é muita quantidade de água que vai vir. Então, conforme abriram, se não abrirem também lá embaixo, então vai ser mesmo um grande problema para nós. Ainda no Benfica, na famosa ponte do Rio Ala, que também está a merecer intervenção, em tempo de chuva, a população quase que não dorme devido ao nível alto das águas pluviais, como fez saber Tomás José, que recebeu explicações do governador de Luanda sobre os trabalhos na ponte. É um caso sério, o povo não dorme. Tempo chuvoso, aqui a nossa área, toda a população é no teto. Crianças, adultos, jovens, todos dormindo no teto porque dentro de casa água até mais ou menos aqui no peito e ninguém consegue dormir. Mas agora acabamos de receber a informação a partir do seu governador. Primeiro estão a atender a ponte, depois da ponte então eles vão atender a vala porque é mesmo obrigatório mexer a vala. Se não mexer a vala, então o problema vai manter na mesma e nada está a ser feito. Os centros de distribuição de água do Benfica 2 e do Morro Bento também mereceram a visita de Manuel Homem, que no final avançou que quando concluídos os trabalhos, mais de 300 mil famílias vão beneficiar de água potável. E este trabalho que a EPAL está a desenvolver vai permitir que mais de 330 mil habitantes de Luanda, desta região, possam ter acesso à água potável. É um constrangimento que estamos a sentir hoje que os cidadãos têm, mas ele vai trazer um benefício muito grande até ao final do ano. Não estamos a falar apenas de um projeto que está a ser conduzido pelo Ministério da Energia e Águas, não estamos a falar apenas de um projeto de construção de centros de distribuição. Estamos também a falar de um projeto que vai levar rede domiciliária para esta região, que está igualmente incluído neste projeto. É um projeto que há muito se esperava na província de Luanda. As obras em curso nos municípios de Luanda, Belas e Talatona são de âmbito central, encarregues aos Ministérios da Energia e Águas e das Obras Públicas e Ordenamento do Território. O governo vai cotar em bolsa participações da ENSA, Bodiva e Standard Bank em destaque. Material escolar. Infelizmente não deu para comprar todo o material, porque o material está muito caro. Nos anos passados recebia material da escola e os meus filhos me apresentavam os livros. Acesso. Procura em níveis de oferta. Na verdade, a procura baixou um pouco com relação aos anos passados, através da conjuntura econômica do país ou global, e o livro não é exceção. O caso da comercialização ilegal. Prejuízos. Nós temos livros que não são proibidos a vender, esse que nós vendemos. Agora, os que são proibidos a venda, a preveniência eu não sei. Os que compram também, não sei se compram a quem. Este material que está aqui escondido, que é comercializado a preços exorbitantes, mas que na prática deveria ser distribuído de forma gratuita às crianças do ensino primário. Eles
eles meteram proibido a venda, mas na escola obrigam que tem que comprar os livros. Se é proibida a venda, por que estão a vender? Reportagem da semana. Exclusivo Girassol Jornal. O governo já encaixou 1,05 bilhões de kwanzas com a privatização de 109 ativos desde 2019 no âmbito do programa de privatizações ProPriv. 3 dos ativos mantêm participação do Estado. ENSA, Bolsa de Dívida e Valores de Angola Bodiva e Standard Bank serão cotados em bolsa ainda este ano. A decisão saiu da 4ª reunião ordinária da Comissão Interministerial do ProPriv, liderada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. O Estado angolano cedeu desde 2019 até hoje direitos de participação em 109 ativos para entidades privadas, informou o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro durante a 4ª reunião ordinária interministerial do Programa Nacional de Privatizações. Esperamos fechar o ano de 2024 com um total de 14 ativos privatizados, sendo que 3 deles serão privatizados via oferta pública inicial, ou seja, oferta em bolsa na Bodiva, e no ano de 2025 teremos um total de 19 ativos a privatizar. Como fizemos referência no balanço anterior, portanto, a ENSA, a Bodiva, o BFA, o Standard Bank e também a Unitel. Teremos 3 que serão privatizados em 2024, portanto, a ENSA, a Bodiva e o Standard Bank. Do ponto de vista financeiro, até julho de 2024, o ProPriv arrecadou mais de 1 bilhão de kwanzas com as privatizações. Aquilo que são os principais contratos já fechados até o dia 1 de junho, até o dia 1 de julho, portanto, faz um total de 1 bilhão e 0,05 mil milhões de kwanzas de contratos já fechados a nível do ProPriv. O secretário de Estado para os Transportes Terrestres afirmou que a situação da Cecil Marítima e a paralisação do transporte de passageiros na rota Luanda-Soio-Cabinda serão resolvidas nos próximos 3 dias. Temos problemas em Cabinda do ponto de vista da navegabilidade. Houve uma situação natural que decorreu, portanto, do encalhamento da embarcação. Uma das hélices teve problemas quando fazia manobras no cais do porto de Cabinda e foi na sequência de terem batido nas areias numa altura em que a maré estava alta. O governo tem avançado com o processo de privatizações e a tomar medidas para resolver problemas operacionais no setor de transportes. As ações visam fortalecer a eficiência e garantir a continuidade dos serviços essenciais. As ossadas de 30 vítimas resultantes de um ataque praticado pelas extintas Forças Armadas de Libertação de Angola na localidade de Indungo, província da Huila, em setembro de 1977, foram entregues aos seus familiares. A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Vão enterrar este sábado no município do Cuvango as 30 vítimas dos conflitos políticos que morreram a 4 de setembro de 1977, na localidade de Indungo, província da Huila, num ataque atribuído à FNLA. As ossadas, depois de exumadas de uma vala comum, foram entregues esta quinta-feira na cidade do Lubango às famílias pela Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas de Conflitos Políticos, CIVICOP. Em representação dos familiares das vítimas, Marcelino Tiamba agradeceu a recepção dos restos mortais dos seus entes queridos, que agora terão um funeral condigno. As famílias agradecem, sobretudo, pelo facto de a sua prece ter sido atendida, pois vem clamando já há 4 anos, na esperança de que, embora muito tempo já se tenha passado, pudesse dar sepultamento, ainda que simbolicamente, aos seus familiares defuntos.
O governador provincial Nuno Maapi fala em gesto nobre das autoridades com a realização desta cerimónia que serve para consolar as famílias das vítimas. Este ato é um reconhecimento da memória daqueles que contribuíram para a construção da nossa província, cujas vidas, sacrifícios e as histórias daqueles que viveram antes de nós foram parte fundamentais da nossa trajetória. Por esta razão, as ossadas que hoje devolvemos à terra simboliza não apenas o retorno aos seus lares ancestrais, mas também o nosso compromisso com a justiça e a verdade. O ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria que presidiu a cerimónia da entrega dos restos mortais, disse que o momento deve servir para reflexão sobre a história do país, sua identidade e dignidade das gerações do passado e do presente. A cultura africana, de que somos parte, reserva aos mortos um tratamento próprio, assente no respeito das tradições e crenças de cada povo, particularmente no dever moral do interno contínuo para os que nos antecedem à morte. É a hora de abraçar e perdoar. Cada angolano deve ser um construtor da paz e do perdão. Enterramos as nossas mágoas e vamos todos construir um novo rumo baseado na concórdia. Mais de 6 mil reclusos estão inscritos no ano letivo 2024-2025 nas unidades penitenciárias do país. A informação foi avançada hoje durante a abertura do ano letivo no município de Luanda. Cerca de 6.500 reclusos estão inscritos para o ano letivo 2024-2025 pelo Serviço Penitenciário em todo o país, nos módulos 1, 2 e 3, que correspondem da primeira à sexta classe, e do primeiro ciclo, que correspondem da sétima à nona classe, entre outros. A observância deste desiderato enquadra-se nas políticas do Estado angolano, que visa humanizar cada vez mais a assistência ao recluso. As grandes mudanças que ocorrem no mundo em geral requerem a existência de jovens cada vez mais comprometidos com o conhecimento tecnológico, acadêmico, científico e profissional. Saíram do convívio familiar por terem cometido algum delito, mas os vossos direitos estão salvaguardados. Com estas palavras, em nome do Serviço Penitenciário e em meu nome pessoal, declaro aberto o ano letivo 2024-2025 do Serviço Penitenciário. Dépio Miguel é recluso e diz que neste ano acadêmico vai envidar esforços, aplicar-se mais para obter conhecimentos e aplicar na prática tão logo tenha soltura. Este ano será bem melhor do que anterior e espero mesmo poder cumprir com aqueles que são os meus objetivos, que a princípio é mesmo transitar. Manuel Armando, diretor nacional de assistência e reabilitação penitenciário, disse que a formação penitenciária também está enquadrada no subsistema de educação do jovem adulto. Para este ano letivo temos 6.500 reclusos selecionados para os módulos 1, corresponde primeira e segunda classe, módulo 2 corresponde a terceira e quarta, módulo 3 corresponde à quinta e sexta classe, assim como os ciclos. O primeiro ciclo corresponde à sétima, oitava e nona classe,
O segundo ciclo corresponde à 10ª, 12ª e 11ª e 12ª classe. O sistema de ensino a nível da população penal, para nós é de capital importância porque, para além de ser um direito inalienável a nível de todos os cidadãos, também para aqueles que estão privados de liberdade, como sabeis, muitos reclusos entram sem saber ler e escrever, têm aqui a oportunidade de poder elevar o seu nível acadêmico. Foi aberta nesta sexta-feira o ano acadêmico penitenciário 2024-2025 no município de Viana. O Governo Provincial de Benguela quer alargar a parceria com a Academia. Por agora, essa colaboração já acontece na área do ambiente, em particular com o Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela, mas a assinatura hoje de um memorando com 7 universidades vai ampliar as áreas de intervenção e auxiliar o Governo da província no que tem a ver com questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável. No ato onde estiveram presentes quadros da Academia, o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas, que presidiu o memorando, disse ser projeto do governo contar com as universidades, não só no capítulo do ambiente. Pretendemos nos alongar a nível do protocolo de entendimento com as instituições que vocês dirigem, ainda nos domínios das infraestruturas. Como vocês sabem, nós temos muitos desafios que viemos resolvendo no nosso dia a dia, mas a província de Benguela é das muitas no país que vem crescendo, não só economicamente, mas também demograficamente, e isso por si só pressiona em demasiado aquilo que é a utilidade de solos que compõem a nossa província. O Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela é uma das instituições pioneiras que forma quadros no curso de gestão ambiental. O seu diretor afirma que a questão da sustentabilidade e preservação das espécies depende essencialmente de um ambiente saudável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles colocam no centro de toda a nossa preocupação próprio o ambiente. E a questão, por exemplo, dos resíduos, a questão, eu até tenho dito mais, quando nós estamos a falar do ambiente, estamos a falar também da interação do próprio ser humano com tudo aquilo que o rodeia. Então estamos a salvaguardar a continuidade da espécie, não só das espécies, mas da espécie humana. Por seu turno, o presidente do Instituto Superior Politécnico de Benguela destaca o trabalho ligado às ciências da saúde e os estudos que o Instituto tem realizado, sobretudo nas praias de Benguela. Somos subscritores da Carta dos Reitores da Rede Académica da Ciência da Saúde da Lusofonia. E ali tem temos um lema: múltiplas vozes para a defesa das vidas. Ora, quando nós falamos de defesa das vidas, falamos de várias vidas. A vida humana, mas a vida animal, o ecossistema no seu todo. Nós temos projetos bastante avançados que têm a ver exatamente com a defesa do meio ambiente, sobretudo nas praias de Benguela, e que brevemente nós daremos a conhecer a toda a comunidade. Contar com os trabalhos científicos das universidades será um dos focos do governo na resolução dos problemas ambientais, de acordo com a diretora provincial do Ambiente em Benguela. O objetivo também é este, por isso é que nós engajamos neste projeto, para que todos esses projetos científicos que têm sido desenvolvidos e muitas vezes com custos altos não sejam engavetados, começam a ser apresentados para solucionar as problemáticas que têm sido apresentadas aqui a nível da província. Estiveram no encontro de assinatura do memorando 7 universidades e figuras ligadas à academia na província de Benguela. Estamos de volta e vamos olhar para a atualidade. 5 pessoas morreram e 20 outras ficaram feridas no acidente de viação ocorrido hoje em Viana. Um autocarro da Tecul bateu contra um caminhão que estava parado devido a uma avaria e que estava a ser alvo de saque. 19 dos 20 pacientes feridos já tiveram alta.
O incidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Testemunhas contam que o excesso de velocidade esteve na base do acidente. Lá para as 4 horas, quando cheguei para cá, o caminhão, o trailer estava vindo. Normalmente, o trailer queria ir descarregar o saco de arroz pela uma empresa que está aqui por lado. Então, ele estacionado, a Tecule veio, o autocarro da Tecule veio com uma velocidade enorme, bateu por trás do trailer. E todos os sacos de arroz que estavam em cima do trailer caíram pelo chão. Então, há um motorista e o cobrador. A cobradora morreu na hora, o motorista foi ferido, alguns passageiros também foram feridos. Morreu, posso confirmar que morreu 4 passageiros no mesmo autocarro e a mesma mercadoria que estava aqui no autocarro acabou por ser transportada. A mesma população, quando se deparou com a mesma situação, acabou por recorrer ao meio que não foi tanto quanto legal, que é tirar a mesma mercadoria, que é os sacos de arroz. Não posso confirmar quantos sacos já tinham, mas só sei que a mesma população acabou por transportar. O diretor de enfermagem do Hospital Municipal de Viana, Capalanga, afirmou que dos 20 feridos que deram entrada na unidade sanitária, 19 tiveram alta. Deste acidente, dos 20 pacientes que deram entrada à nossa unidade, logo à entrada, identificamos um como sendo crítico, politraumatizado, que foi transferido para o Hospital Geral de Viana. Dos 19 que o acompanharam, apresentavam lesões leves, desde escoriações e algumas dores musculares. Um destes ainda apresentou uma fratura da tíbia, que foi prontamente abordada, imobilizado e seguirá em consulta aqui na nossa unidade. O paciente transferido para o Hospital Geral de Viana, tivemos o feedback da direção do mesmo hospital, que referiu que o paciente foi operado, nesse momento segue em recuperação e o estado geral é razoável. A Polícia Nacional afirmou que as investigações continuam e apela a mais prudência nas estradas. Então logo a polícia fez ao local, a primeira preocupação naturalmente era retirar dali os feridos e socorrê-los para a unidade hospitalar mais próxima e foi o que se fez. Socorreu-se esses mesmos feridos até a unidade hospitalar mais próxima. Está na base é presumivelmente o excesso de velocidade e também a falta de precaução, como disse inicialmente. Os nossos especialistas de sinistros continuam ainda a trabalhar no sentido de melhor averiguar o que terá ocorrido. Mais uma vez apelarmos aos cidadãos a serem mais acutilantes, e digo aqui cidadãos, sobretudo automobilistas, a serem mais acutilantes no respeito às normas do Código de Estrada, sobretudo a velocidade a trafegar dentro e fora das localidades. Em comunicado, a empresa de transportes coletivos e urbanos de Luanda informa que toma as medidas necessárias para o socorro e apoio emocional das vítimas e familiares e o acionamento da empresa seguradora para, no âmbito do seguro e responsabilidade civil automóvel, providenciarem o devido apoio às vítimas. A empresa vai proceder ao acompanhamento do caso dos danos materiais causados e, caso se confirme algum comportamento negligente do colaborador, instaurar-se-á um processo disciplinar. Abel Chivucovuco garante que tem criadas todas as condições para transformar o projeto em partido político e vai dar entrada na próxima terça-feira do pedido no Tribunal Constitucional. O presidente do projeto Para Já Servir Angola fez este anúncio na abertura da Assembleia Constitutiva do Para Já, que reuniu esta sexta-feira em Luanda delegações das 18 províncias do país. Trata-se de um procedimento constitucional que visa consolidar a estrutura organizativa e cumprir os requisitos legais exigidos para a oficialização de um partido político em solo angolano. De acordo com o presidente do projeto político Para Já Servir Angola, Abel Chivucovuco, agora a prioridade passa por legalizar a sua organização. A curto prazo, o nosso propósito é legalizar, normalizar institucionalmente o nosso partido e prepararmos-nos para transmitir fé e esperança no nosso cidadão. O político refere que tem a documentação organizada para, na próxima terça-feira, dia 10, dar entrada ao Tribunal Constitucional e ver reconhecido o seu partido político. Desta vez estamos assegurados de que não haverá mais possibilidade de truques.
Por isso é que estamos a fazer essa Assembleia Constituinte para aprovarmos toda a documentação dia 10 da entrada no Tribunal Constitucional. Tivemos uma série de reuniões com o próprio Tribunal para alimarmos as arestas e temos a certeza de que tudo vai correr bem. Fizeram parte da cerimónia de abertura da Assembleia Constitutiva os presidentes da UNITA, Adalberto Costa Júnior e Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático, que acreditam que a legalização do Prajá poderá fortalecer a FPU, Frente Patriótica Unida. É um direito. Este direito, finalmente, pela resiliência que eu também tenho que reconhecer aos membros do Prajá, vai sair. E nós não temos problemas de andar com a frente nesta realidade. Quero parabenizar o Prajá por esta persistência, dia a dia, ano a ano, combate a combate, nos tribunais, na política, com a opinião pública, para existir como força política nacional. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, concedeu hoje várias audiências a entidades dos setores político e social e também desportivo. No encontro em que foram abordados diferentes temas, como o estado das relações entre Angola e a Sérvia, foram igualmente colocadas as principais preocupações dos diferentes grupos e solicitações de apoio ao partido no poder. Dispostos a aprofundar as relações bilaterais em diferentes setores, a Sérvia tem em carteira a produção agrícola, sendo esta uma das principais referências do país europeu. A Sérvia, que foi o primeiro país da Europa a reconhecer a independência de Angola, continua engajada em apoiar o país rumo ao desenvolvimento. Esta e outras linhas que marcam um novo capítulo da cooperação entre os dois países estiveram sob a mesa na audiência que a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, concedeu ao embaixador da Sérvia em Angola, que, entre outras questões, esperam fortalecer as relações entre o partido no poder em Angola e no país europeu. Queremos apoiar Angola, queremos transferir know-how, que nós sabemos como e que podemos apoiar a produção agrícola de Angola, em primeiro lugar, produção dos cereais, trigo, milho, soja e outras culturas. Também temos aqui investimento da empresa Candy Factory da Sérvia na zona econômica. Estamos satisfeitos com condições e pretendemos também de aumentar investimentos da Sérvia, desta empresa e das outras empresas. Há interesse do nosso parte da Sérvia. Nossas empresas têm interesse para investir em Angola. Para nós, Angola é um parceiro estratégico nesta parte da África. Para a Igreja Presbiteriana de Angola, a grande preocupação prende-se com o bem-estar social das populações no país. O tema foi apresentado pelo líder da denominação religiosa no encontro com a número 2 do MPLA, onde esperam, além de receber apoio, trabalhar juntos para o alcance deste objetivo específico. Nós pregamos o Evangelho na perspectiva da eternidade, mas é um Evangelho que deve trazer orientação social para que as pessoas tenham as suas necessidades do dia a dia resolvidas também. Esperamos o céu, sim, mas enquanto isso nós precisamos do pão nas nossas mesas e para isso é preciso que haja programas que alcancem essas metas no campo social. A mesma preocupação tem a Igreja Evangélica Batista de Angola. A igreja que se pauta, ela aproxima-se dos partidos políticos para que possa apresentar uma certa assessoria em como ou contribuições, dar contribuições em prol do país. Portanto, com a nossa vice-presidente do MPLA, nós viemos apresentar a nossa aproximação ao partido e encorajar pelas conquistas do governo, já que é o partido que serve de base daqueles que estão a governar. Já a Associação Braço Amigo, que se dedica exclusivamente no acolhimento de crianças e mulheres em idade fértil, dificuldades no acesso à educação e não só, apresentou os desafios que têm limitado o progresso do trabalho desenvolvido. O objetivo do encontro com a vice-presidente da MPLA foi de concertar linhas mestras para poder ter o apoio do partido, de formas a que a camada mais vulnerável da sociedade tenha esta participação. E junto com a secretária da OMA, já definimos aqui alguns períodos e vamos poder fazer o acompanhamento e contar com o apoio e experiência que a OMA tem para podermos dar continuidade ao nosso projeto. No conjunto das 6 audiências do dia,
que foi além da política e do social, os nomes que marcaram o basquetebol angolano tiveram igualmente vez e voz. A ideia de separar os jornalistas em profissionais de órgãos privados e de órgãos públicos é absurda, diz o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Em Benguela, Teixeira Cândido apelou a uma luta conjunta e ao sentido de classe de todos os jornalistas do país. Nas palavras de Teixeira Cândido no final da Assembleia, ficou claro a existência de alas entre os jornalistas dos órgãos de comunicação social públicos e privados. No dizer do sindicalista, o comportamento é absurdo. A ideia de separarmos colegas jornalistas de órgãos privados de jornalistas de órgãos públicos é absurda. É completamente absurda. Foi-nos vendida esta ideia e alguém comprou e nós temos estado a instrumentalizar-nos uns aos outros. Quer dizer, eu hoje trabalho para a Rádio Nacional de Angola, amanhã posso trabalhar para a Rádio Morena. Hoje trabalho para a Rádio Eclésia, amanhã posso trabalhar para a Rádio Mais. Quer dizer, a nossa vida de jornalista não se compadece com a natureza do órgão para o qual eu trabalho. Na outra linha, Teixeira Cândido falou do contexto atual do salário dos jornalistas e defende que nenhum profissional da classe devia ganhar o salário abaixo de 100 mil kwanzas. Basta que seja órgão de comunicação social, basta que empregue colegas, aliás, não é só para jornalista, mesmo para os colegas de limpeza, ninguém pode ganhar abaixo de 100 mil kwanzas. Portanto, este é um trabalho que a nova direção terá de fazer e, como dissemos, não tenham receio de paralisar o órgão se for o caso. Peço aos colegas que não deixemos uns a lutar. Precisamos de fazer uma luta conjunta. Se fizermos uma luta conjunta, no final podemos ver. Mas se não fizermos uma luta conjunta, uns vão se safando, passo a expressão, e outros não. Mas somos uma classe. O candidato derrotado às eleições no SJA Benguela deu mostras de um certo receio durante a campanha por parte dos jornalistas. Daí o seu apelo. Colegas, e isto foi notório ao longo da campanha, nós não podemos, nós não devemos ter medo de pensar de frente. Isto é um problema da nossa classe, é muito mau. Nós somos jornalistas, nós temos medo de pensar de frente. Achamos que vai haver perseguição ou coisa parecida. Indivíduos que apoiaram uma ou outra lista, mas até soava a hipocrisia. Não, nós somos jornalistas, temos responsabilidades acrescidas. Pensar de frente nos conduz ao desenvolvimento. Confronto de ideias é importante. Não podemos nem devemos ter medo de quem se opõe a nós. O novo secretário provincial do Sindicato dos Jornalistas, quadro da emissora provincial, apresentou à classe os seus propósitos na vigência do seu mandato. Trabalhar para a construção de sedes provinciais e municipais, bem como o respectivo apetrechamento. Estudar as melhores estratégias para que se proporcione a diversidade das fontes de receita para o sindicato. Manter o apoio social aos trabalhadores por doença ou morte, bem como o subsídio de reforma por invalidez, sobretudo o apoio ao filiado. Promover a cooperação com os centros de saúde privados para os acompanhamentos dos jornalistas doentes, por intermédio de pagamento de uma quantia monetária mensal a ser acordada. Organizar fórum para análise dos problemas que afetam a classe de jornalistas. Jorge Domingos vai cumprir um mandato de 4 anos à frente do Sindicato dos Jornalistas em Benguela. Devastador incêndio num dormitório escolar no Quênia causa a morte a 17 rapazes e deixa 14 outros feridos. Em destaque. Um devastador incêndio num dormitório escolar no Quênia causou a morte a 17 rapazes, 14 ficaram feridos e há ainda muitos desaparecidos que as autoridades acreditam que possam ter se refugiado em casa de familiares. O presidente queniano William Ruto pediu às autoridades para investigarem o que chamou de um horrível acidente. O incêndio ocorreu às primeiras horas desta sexta-feira, 6 de setembro, na escola primária Hillside Endaraj Academy, em Kiene, a cerca de 70 quilómetros da capital queniana, Nairobi. O dormitório escolar acolhia 156 alunos internos com idades compreendidas entre os 9 e os 13 anos. A escola tem um total de 824 alunos, 422 são meninas
e os restantes são rapazes, sendo que nem todos são internos. Perdemos 17 alunos no incêndio e 14 ficaram gravemente feridos, disse o porta-voz da polícia local, citado pela Reuters. Há ainda vários alunos desaparecidos que as autoridades tentam localizar em casa de familiares. Uma televisão do Quênia noticiou que houve corpos de tal forma carbonizados que estavam irreconhecíveis. As causas do incêndio ainda não foram completamente apuradas, mas sabe-se que houve várias crianças que tentaram escapar do inferno de chamas em que se transformou o dormitório. A questão continua a ser quantas se salvaram. Entretanto, o presidente queniano William Ruto pediu às autoridades para investigarem as causas do incêndio e para que os culpados fossem responsabilizados por aquilo a que chamou um horrível acidente. O Quênia tem um histórico de acidentes em escolas, muitos deles de origem criminosa. Na reportagem da semana vamos olhar para o circuito de material escolar no mercado informal. Os livros que deveriam ser distribuídos de forma gratuita vão parar ao mercado paralelo com preços especulativos. A reportagem é do Custódio Jacinto. O comércio ilegal de materiais escolares em Angola, uma ameaça ao futuro da educação. Infelizmente não deu para comprar todo o material, porque o material está muito caro. Nos anos passados, recebia material da escola e os meus filhos me apresentavam os livros. Na verdade, a procura baixou um pouco com relação aos anos passados, através da conjuntura econômica do país ou global, e o livro não é exceção. Nós temos livros que não são proibidos a venda, esse que nós vendemos. Agora, os que são proibidos a venda, a preveniência eu não sei. Os que compram também, não sei se compram a quem. Eles meteram proibido a venda, mas na escola obrigam que tem que comprar os livros. Se é proibido a venda, por que estão a vender? Num cenário onde a educação deveria ser um direito universal e inalienável, uma sombra perturbadora paira sobre o sistema educacional em Angola. Materiais escolares que deveriam ser distribuídos gratuitamente estão a ser comercializados ilegalmente no mercado paralelo, criando um obstáculo adicional para famílias já sobrecarregadas com a inflação. Infelizmente não deu para comprar todo o material, porque o material está muito caro. Então compramos o básico para as primeiras semanas, ou pelo menos os primeiros meses, para a criança vir para a escola. Os preços estão muito alterados e também estão com poucos materiais nas lojas. Dizem, mas nas escolas não estão a entregar. Os meus sobrinhos não receberam nada nas escolas, nem o ano passado. Eu já não me lembro disso. Por acaso, quando eu fiz o primário, no meu tempo, eu me lembro bem, a gente teve essas coisas. Eu já recebi quando estudei a primeira, segunda, até quarta classe. Mas esse tempo nunca vi nenhum dos meus sobrinhos a receber material escolar. O comércio clandestino desses itens essenciais revela uma crise profunda que não apenas compromete o acesso à educação, mas também eterniza um ciclo de desigualdade. Estamos no interior do mercado da Asa Branca. Este local é conhecido como uma das principais fontes de venda de todo tipo de material escolar. A nossa presença neste local serviu de alerta para que comerciantes pudessem esconder aquilo que devia ser distribuído de forma gratuita. É o caso, por exemplo, deste material que está aqui escondido, que é comercializado a preços exorbitantes, mas que na prática deveria ser distribuído de forma gratuita às crianças do ensino primário. Nós temos livros que não são proibidos a venda, esse que nós vendemos. Agora, os que são proibidos a venda, a preveniência eu não sei. Os que compram também, não sei se compram a quem.
Então, esse é um trabalho de investigação. Nós também compramos. Na escola não distribuem mesmo o livro, porque se fosse para isso eles não poderiam vender. Eles meteram proibido a venda, mas na escola obrigam que tem que comprar os livros. Se é proibida a venda, por que estão a vender? Por que estão a insistir o livro? A cultura do egoísmo, da vida fácil, do individualismo, que depois leva-nos para comportamentos desviantes, que beneficiam apenas o indivíduo e prejudicam a comunidade, associado ao facto de haver impunidade em relação a esses casos, motiva. São exatamente esses fatores que concorrem para a reprodução desse comportamento. Recentes investigações revelam que, apesar das promessas de distribuição gratuita de materiais escolares, muitos itens, como livros, acabam em mãos de revendedores ilegais, escondem o material com medo de serem descobertos. Quem está por trás dessas práticas é uma questão que permanece em aberto. São supostamente entregues ao Ministério da Educação, que é de distribuição gratuita. Também eu, por exemplo, como não vendo esses livros, não sei a proveniência dos mesmos. O que tem às vezes inquietado um pouco aqui as pessoas é que a polícia econômica não combateu a causa, ele vem combater o problema. Então este é um dos problemas que todos os anos recolhe-se o material, mas o material vem sempre aqui. Então, o que nós devemos fazer é o quê? É combater o problema e não a causa. O outro fator que precisamos trabalhar nessa perspectiva é reforçarmos a importância da educação, do processo de educação, de instrução e de formação, com todo o seu aparato e processo, onde se inclui o material escolar. Meio à pobreza lexical predominante, esta escola em Luanda se destaca por receber e distribuir material escolar anualmente aos alunos, situação que agrada pais e encarregados de educação. No entanto, a quantidade ainda não é suficiente para atender a demanda dos alunos. Normalmente nós recebemos os livros, mas a escola internamente tem uma estratégia. Nós reutilizamos os livros do ano anterior para as classes posteriores. Os professores fazem o controle da entrega dos livros aos alunos e no final do ano letivo os professores têm a responsabilidade de receber esses mesmos livros. Os que tiverem condições de uso, nós entregamos aos alunos das classes posteriores. Os anos passados recebia material da escola e os meus filhos davam comprovativo lá na minha casa. Recebia todo o material que a escola dava nos alunos. A venda ilegal não só penaliza as famílias em situação de vulnerabilidade, mas também enfraquece a confiança na administração pública e nas políticas educacionais. É imperativo que as autoridades tomem medidas para reverter essa situação, garantindo que a educação seja realmente um direito acessível a todos. A solução passa também por um sistema de distribuição mais transparente e a fiscalização rigorosa para combater o mercado paralelo. A realização do Censo Geral da População, que terá início no dia 19 deste mês, não vai interromper as aulas em todo o país. A ideia é que o calendário escolar não seja prejudicado. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do INE durante uma conferência de imprensa realizada hoje aqui em Luanda. Cerca de 8.000 professores em todo o país serão substituídos por estagiários durante o censo 2024, que começará no dia 19 de setembro e deverá durar aproximadamente 30 dias.
A informação foi confirmada pelo coordenador técnico da Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo 2024, que falava esta sexta-feira em conferência de imprensa. Os professores aqui são chamados e, naturalmente, em conversa e acertos com o Ministério da Educação, estes, em particular, estarão dispensados da atividade, porque não representam nem um quinto e, portanto, existe uma estratégia por parte do Ministério da Educação no sentido de, nesta fase, portanto, cobrirem as vagas destes professores neste período por outros agentes, fundamentalmente estagiários. O também diretor-geral do INE confirmou que todas as condições logísticas e tecnológicas necessárias para o censo estão preparadas e este será o primeiro processo censitário a ser realizado 100% digital. A ser distribuídos os principais meios a serem utilizados, quer para a formação, quer para a recolha efetiva de dados. Significando dizer que, portanto, nós estamos em prontidão em relação àquilo que será a grande operação censitária. E entendemos que, a partir do dia 19, portanto, todos nós receberemos os nossos licenciadores e é tão lógico que, simultaneamente, não estaremos em todos os agregados familiares, na medida que nós estamos a falar em cerca de 70 mil agentes para um número muito superior de agregados familiares. O censo 2024 contará com o apoio dos Ministérios da Defesa e do Interior, que mobilizarão seus efetivos e meios para se chegar às zonas de difícil acesso. Embora se identifiquem essas zonas de difícil acesso, é preciso dizer que o Instituto Nacional de Estatística não está sozinho. Por isso é que temos a Comissão Multissetorial de Apoio a esta operação, onde, por exemplo, o Ministério da Defesa, e Veteranos da Pátria, tem disponibilizado os seus meios, para se chegar a estas zonas de difícil acesso. Obrigada pela sua atenção. Continuação de boa noite. Bom fim de semana. Passe muito bem.